você ganha com a realidade do brasileiro hoje, tá? Do brasileiro médio aí. Hoje você ganha 5 mil reais. Só que aí a pessoa tem um financiamento de carro, um financiamento de apartamento, condomínio. Aí tem, para quem tem filhos, tem a escola do filho, enfim. Aí você fala assim, olha, você tem que separar 20% do valor que você ganha todo mês para investir em alguma coisa que você não precise, que não ou pode até ser uma aposentadoria, uma previdência privada ou alguma coisa que te garanta no futuro uma aposentadoria. Porque na época, no livro ele fala sobre isso aí, mas não fala necessariamente da aposentadoria. Mas, trazendo para os dias de hoje, seria uma aposentadoria. E você fala para um brasileiro isso aí, cara, como é difícil fazer, cara. Eu imagino. É difícil porque hoje, com a realidade, com a desvalorização principalmente do real, parece que o valor, quanto mais você ganha, menos você tem. Exatamente. O seu poder de compra, o seu poder de se organização. Então, trazendo para os dias de hoje é bem complicado. Esse seria, assim, uma dica em relação a finanças que vai nela que vai dar certo. Que vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom. Aproveitando que você falou de livro, a gente tem costume no podcast, ou quando a gente fala de filmes, sempre os seus top 3, por exemplo. Tem os top filmes, ou seu top 3 livros de financeiro. Você pode dar uma dica pra galera do podcast. Compre esses 3 livros, que é muito bom, é uma dica maravilhosa. Qual seria desses livros? O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu gosto do livro Quem Pensa Enriquece, mas não é voltado diretamente para finanças. O mais importante para um investidor de sucesso. Boa. E não tem jeito, quem pensa enriquece. Bom também, que é o caminho. Sim. Bruno, fala pra gente, assim, em relação à questão da previdência, a previdência privada, é uma boa, é uma ideia interessante a pessoa começar a investir na previdência privada, ou a previdência convencional, a INSS, é também uma boa? O que você orienta? Tá, como que eu vejo, tá? Isso é uma visão e também já se tem alguns estudos que mostram isso, tá? Em relação ao INSS, que hoje, pela trajetória, nós teremos, em alguns anos, mais pessoas dependendo do INSS do que pessoas contribuindo. Mas Bruno, por que isso se dá? Primeiro, pela questão de natalidade. No Brasil, está nascendo menos pessoas do que morrendo. As pessoas estão vivendo mais tempo. Uhum. E o projeto do INSS não foi para o brasileiro viver 70, 80 anos, né? E hoje a gente já vê a longevidade do brasileiro aumentando, né? Expectativa de vida. Agora, pensando nisso, nessa trajetória, já se mostra que em alguns anos o INSS vem a falhar. E existem algumas soluções para isso. Imprimir mais dinheiro, gerando mais inflação para a moeda brasileira, ou seja, perda de valor, e um rombo maior ainda. Então, para a questão de dívida no Brasil. Por outro lado, a questão da previdência privada. Sim, é muito interessante. E existem dois regimes, né, de previdência privada, que é a VGBL e PGBL. E a diferença delas está relacionada à questão da alíquota do imposto, né? Porque uma você usa como do rendimento que você tem para bater o imposto no próprio ano ali, então você já faz a arrecadação ali e já bate o imposto. E outra só quando você aciona ela para fazer a utilização da previdência é que vai ser descontado o imposto, né, sobre o lucro dessa previdência. Então, em termos gerais, vale a pena investir sim na previdência privada. Hoje, inclusive, nós temos aí a questão de alguns seguros, não sei se vocês já ouviram falar, MetLife, vou dar o nome aqui, MetLife e Prudential, que são modelos de seguros de vida que eles têm com essa questão de garantir para o empresário, ou até
pessoa física normal, mas geralmente o público deles são empresários que não tem uma previdência estabelecida, ou tem aquele seguro convencional de banco. Então eles têm toda uma tratativa relacionada a isso aí, que o próprio, à medida que ele vai fazendo a arrecadação, ele vai, ou fazendo o aporte ali na previdência dele, se ele vier a faltar, por exemplo, antes do período lá de completo, ele consegue fazer uso dessa previdência. E sem gerar custo nenhum para ele e até o salário, enfim, bem parecido com o que é o INSS. Ô, Bruno, para o pessoal que está assistindo o podcast agora que eu vou falar de previdência, às vezes a pessoa fala assim, mas aposentar previdência privada, às vezes, talvez a pessoa não entenda realmente como que funciona, mas como é que é? Eu procuro meu gerente, eu começo a investir um determinado valor por mês, em um determinado período eu resgato aquele dinheiro, um montante, ou são valores por mês, como que é? Você pode explicar pra gente? A questão da previdência privada é muito semelhante à questão do INSS, né? Que nada mais é que você vai fazendo alocação ou recolhimentos mensais durante um período, com certeza não é 35 anos. Você refaz o recolhimento desse valor mensalmente, e depois de um determinado período, você tem um mensal todo mês para você receber. Né? Isso dado a questão da idade e tudo. Então, quanto mais, vamos dizer assim, mais velha a pessoa tá, maior é o recolhimento para que ela possa ter. A diferença da questão da previdência é o valor, o montante. Por quê? Eu não vou conseguir falar para você aqui de cabeça, mas em termos de recolhimento, vamos colocar que a pessoa faz um recolhimento de R$1.000 por mês no INSS. Após 35 anos, tem um teto até do recolhimento do INSS, eu não lembro, mas eu sei que você tem um teto no INSS para receber mensalmente, né? Só que você tem que fazer um recolhimento máximo lá, que eles autorizam. A previdência privada, isso não tem um limite, vou recolher só um X e o máximo que eu vou receber é X, não. Você recebe em média de 30% a 40% mais do que o INSS na previdência privada no final. Caralho, isso? Sim. Nossa. Mensalmente. Mas então a previdência ela acaba tendo um rendimento, seria mais ou menos isso? Sim, justamente por isso. Por quê? Qual que é o detalhe? Quando você faz o recolhimento do INSS, parte desse valor ele é destinado a pagar as pessoas que estão dependendo, né, do INSS, e parte desse valor o governo pega. Não, ele utiliza para fazer rendimento desse dinheiro. Sim. Então ele entre aspas, ele rentabiliza esse dinheiro para depois te pagar, certo? O que acontece? Na previdência é a mesma coisa. Só que a questão é o seguinte, por exemplo, o INSS ele vai devolver só uma parte desses rendimentos para você e o governo vai ficar com o restante. Sim.